Este programa é livre para todos os públicos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado. Mas quando as multidões souberam disso, saíram da cidade e o seguiram a pé. Ao sair da barca, Jesus viu uma grande multidão. Encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram: Este lugar é deserto e a hora já está adiantada. Despede as multidões, para que possam ir aos povoados comprar comida. Jesus, porém, lhes disse: Eles não precisam ir embora. Dai-lhe vós mesmos de comer. Os discípulos responderam: Só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Jesus disse: Trazei-os aqui. Jesus mandou que as multidões se sentassem na grama. Então pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para os céus e pronunciou a bênção. Em seguida partiu os pães e os deu aos discípulos. Os discípulos os distribuíram às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E dos pedaços que sobraram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que haviam comido eram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos aplaudir o Santo Evangelho, proclamado no meio de nós. E em pé vamos cantar: Somente em Ti colocarei minha esperança, somente em Ti construirei minha casa, aliás, somente em Ti colocarei minha esperança. Em pé. Que isso? Diga para quem está do seu lado, que preguiça é essa? Fala para essa pessoa: levanta aí, meu irmão. Coragem. Fala assim para ela: hoje é segunda-feira, acabou. Domingo foi ontem. Levanta os seus braços, vamos cantar: Somente em Ti construirei a minha casa, somente em Ti colocarei minha esperança. Vamos cantar com fé, amado filho, amada filha. Somente em Ti construirei a minha casa. Somente em Ti colocarei minha esperança. Somente em Ti Solta a voz. Colocarei minha esperança. Somente em Ti construirei a minha casa. Somente em Ti construirei a minha casa. Somente em Ti colocarei minha esperança. Somente em Ti colocarei minha esperança. Pois só em Ti minha alma achou descanso. Pois Cante. só em Ti minha alma achou descanso. Pois só em Ti, pois só em Ti eu pude respirar. pois Só em Ti minha alma achou descanso. Pois só em Ti Só em eu pude Ti respirar. Levanta os seus braços. eu pude respirar. Solta a tua voz, filha amada, filha querida. E o meu coração deseja te O encontrar. meu coração deseja te encontrar. Como a terra seca Como a terra seca anseia pela chuva. anseia pela chuva. Vem me saciar, cante. Vem me saciar. Pois eu descobri Pois eu descobri que aqui é o meu lugar. aqui é o meu lugar. Solta a voz. E o meu coração deseja te encontrar. E o meu coração deseja te encontrar. Como a terra seca anseia pela chuva. Como a terra seca anseia pela chuva. Vem me saciar. Vem me saciar. Pois eu descobri Pois eu descobri que aqui é o meu lugar. aqui é o meu lugar. Podemos nos sentar. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres,
e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Queridos irmãos e irmãs, quero saber quem nos visita hoje pela primeira vez na Canção Nova. Levanta a mão, por gentileza. Que bom, seja muito bem-vindo. Uma salva de palmas. Deus abençoe. Deus abençoe. Você já percebeu como só tem gente bonita na igreja? Olha para quem está do seu lado aí, ó. Só não pode olhar e fazer assim, ó. Aí você estraga a dinâmica do padre, né? Diga assim para o padre, não é só bonito, é abençoado também, né? Coisa boa. Meus irmãos e irmãs, nós estamos hoje no último dia do cerco de Jericó. Daqui a pouquinho o padre vai fazer a oração do cerco de Jericó. Eu tenho orientado durante as missas, nessas 7 semanas, para nós rezarmos a oração do cerco de Jericó todos os dias durante as semanas desse cerco. Então, é preciso que você reze ainda essa semana. A oração já está postada nas minhas redes sociais. Hoje, antes da missa, eu já postei a oração do cerco de Jericó, que nós vamos fazer no final da homilia, também nas redes sociais do Santuário do Pai das Misericórdias, tá bom? Meus irmãos, nós estamos hoje rezando pela libertação do jugo da infidelidade nas nossas famílias, nos casamentos. E o padre vai unir a reflexão acerca dessa realidade, da libertação da infidelidade. Vou falar um pouco do caminho da tentação, né? Porque alguém que foi infiel foi alguém que caiu em tentação, que pecou contra o sacramento. Então, é importante eu já afirmar que o casamento, o sacramento do matrimônio na Igreja Católica, ele não é uma encenação, ele não é um teatro, ele é sagrado. Ele é sagrado. É até a morte que quem casa, que a morte separe, né? Que quem casa faz o compromisso com o outro. É claro, existem muitas realidades, mas nada anula a sacralidade do matrimônio. Então, esse é o primeiro pressuposto que o padre quer colocar. Quem trai, não tem desculpa para traição, né? Imagina se Judas Iscariotes falasse, eu entreguei Jesus ali, eu traí, né? Mas sabe, é que aquele dia... Não, eu pensei em falar de TPM, mas TPM só funciona para mulher, né? Porque tem mulher que é assim, no dia que ela está de TPM, ela pula na goela do marido, deixa a marca das unhas, assim, eu falo, padre, que aquele dia eu estava com TPM. Eu falo, tudo bem, minha filha, mas busca ajuda então, vai fazer terapia, se controla, remédio, oração, direção espiritual, pelo amor de Deus, né? Mas se Judas Iscariotes usasse a desculpa, sabe o que é? Que hoje, Jesus, cedo a minha mulher me tratou mal, rapaz. Queria comer pão com presunto, cheguei lá em casa, tinha uma linguiça vencida. Né? Minha mulher não fez a sobremesa, o mousse de morango que eu queria, por isso que eu estou te traindo, Jesus. Existe desculpa? Não tem desculpa. Traição é sempre um pecado grave, um ato pérfido, sobretudo dentro do matrimônio. Então, o que leva alguém à traição? A traição da esposa, a traição do esposo, no meu caso, a traição do sacerdócio, da vocação, a traição da fé, a apostasia, é o não combater a tentação, é o não entender o caminho que a tentação faz em nós, sabe? Percorre na nossa alma. E muitas vezes a gente cai em tentação, eu ia ler algo do Evangelho, depois eu volto, a gente cai em tentação porque a gente não entende o valor do que a gente tem nas mãos. Tem muita gente que entra no matrimônio como se fosse uma aventura. Gente, sabe que casamento é algo sério. Família é sagrada. É dom de Deus. Não entre no casamento para ver se vai dar certo. Eu sei que existem muitas variáveis no caminho. Mas quem é católico e cristão precisa viver o casamento, o matrimônio, sabendo o que ele é. Sabe? E muitas vezes a gente não sabe o valor do casamento. Então, por isso que a hora que vem a tentação, o que tem se eu dar uma puladinha de cerca? Tem muito. É um pecado grave. Você pode ir para o inferno, você está destruindo a sua família. Padre, sabe o que é? Que a minha mulher engordou, né? Meu filho, as pessoas engordam, as pessoas envelhecem. Se for assim, casa com uma boneca inflável de uma vez e deixa essa mulher em paz, né? Você não tem maturidade para entender que uma mulher, depois que engravida, engorda um pouquinho. Você não tem maturidade para entender que a sua esposa não vai ser de 18 anos para sempre. Casa com uma boneca inflável de uma vez e ajuda a igreja, né? Para não ficar dando dor de cabeça para a gente resolver depois aí, né? Quando dá problema no matrimônio. Tem gente que tem a maturidade, a cabeça do tamanho de um grão de azeitona. Eu só casei. Você não casou só com o corpo da sua esposa, você casou com a alma da sua esposa. Você não casou só com o que ela mostra por fora, você casou com o que ela tem por dentro. É um compromisso para sempre. Agora, essa geração banana que a gente vê por aí, sem resiliência nenhuma, que qualquer probleminha quer descartar.
tem 6 meses de casado, aí padre, eu quero me separar porque nós estamos em crise. Meu filho, crise faz parte. Como é que uma pessoa que casa não vai ter crise no começo? Você saiu de uma barriga, ela saiu de outra. Você foi educado de um jeito, ela foi educada de outra. É claro que vão ter crises, o bater, o arranhar para depois se alinhar, né? Faz parte. Eu sei que existem muitas variáveis nesse caminho, meu respeito a você, que talvez seu casamento não deu certo, você que foi traída, às vezes a culpa não é nem sua, a pessoa foi embora, ou não deu certo por algum motivo, meu respeito a você. Não se sinta excluído dessa reflexão, mas eu preciso falar sobre a sacralidade do matrimônio, porque tem muita gente que está entrando no casamento como se estivesse entrando numa feira. Vamos ver se vai dar certo, como se estivesse entrando numa festa irresponsável. Sabe, e casamento vai conter crise, vai conter envelhecimento, a sua esposa vai envelhecer, seu esposo vai envelhecer. Ele não vai ser bonitinho para sempre. Mas é preciso casar com essa convicção, eu estou casando para dar a vida, eu estou casando para envelhecer do lado dessa pessoa, para morrer por essa pessoa, por amor a Deus, para cuidar dessa pessoa até o fim. O casamento é sagrado. E veja bem, voltando para o contexto do Evangelho, você viu que Jesus, iniciando, que eu não comecei ainda a falar do Evangelho, você viu que Jesus, no Evangelho, ele tinha acabado de receber que que São João Batista, o seu primo, havia sido decapitado, cortaram a cabeça dele. E Jesus se retirou para um lugar a sós, muito possivelmente para chorar, para viver o luto, né? Era um primo, um amigo. Mas quando Jesus chegou lá para chorar e para ficar sozinho, é igual você, mãe, né? Eu vejo a minha irmã com criança pequena, ela entra no banheiro para fazer aquelas coisas que a gente faz no banheiro e a criancinha vai atrás. Mãe, ela, não, fica aí. Mãe não pode ir no banheiro, né? Não é assim? Jesus foi de chorar, chegou lá, estava lotado de gente, é igual mãe que não pode ir no banheiro. Todo mundo, Jesus, cura eu, fala para mim, cura minha sogra, cura meu filho. Aquela confusão, aquele furdunço. Mas ele foi para chorar, para viver o seu momento de solidão. Às vezes a gente precisa. Mas ele chegou lá, disse o Evangelho que nós acabamos de ouvir. De aquele monte de gente. E na hora, o Evangelho diz que o coração de Jesus foi tomado de compaixão. O que é compaixão? O prefixo com já nos ensina o que a palavra compaixão quer dizer. Compaixão é padecer com, é sentir a dor do outro, com o outro. Ele estava sofrendo, mas ele viu a dor daquelas pessoas e começou a sofrer, a sentir a dor delas. E falou, não, vem cá, eu vou curar vocês. Eu vou me doar a vocês. Isso é um protótipo da família, isso é uma imagem do casamento. É claro que a gente precisa ter a nossa individualidade na relação, cuidar da gente mesmo. Gente, mas família é doação, casamento é doação. Família não é uma poupança cheia de dinheiro. Eu já disse isso aqui, repito, onde você entra só para tirar o dinheiro e usufruir. Não, mas é uma poupança vazia, onde ambos entram para depositar, e lá na frente colher com juros. A gente entra hoje nos casamentos com uma mentalidade utilitarista. Que as pessoas hoje, a menina encontra um rapaz, ela já pensa, o que esse cara pode me oferecer? Quanto que ele ganha? Se ele for um bom partido, eu já vou engravidar dele logo. Me perdoe, tem muita gente que pensa assim, me perdoe a sinceridade. Preguiçosa, quer arranjar alguém para se encostar o resto da vida. É utilitarista, o que eu vou tirar dessa pessoa? Mas é o contrário, o casamento, do jeito que Deus pensa, não é o entrar para tirar, para depenar e depois descartar. Não, eu entro para me doar, eu entro para somar, para construir comunhão, para construir família, para me doar como Jesus aqui. E Jesus ficou triste com os discípulos, porque os discípulos não sentiam como ele sentia, não tinham a compaixão dele. Porque eles estavam num lugar deserto e Jesus começou a pregar, e de repente ficou tarde, os discípulos, olha Jesus, manda esse povo embora. Jesus disse, eles vão morrer no deserto, eles precisam comer, mas os discípulos responderam, Senhor, nós não temos comida, manda eles embora. Ou seja, os discípulos gostavam de Jesus, mas não gostavam de quem Jesus gostava. Eles amavam Jesus, mas não amavam aqueles que Jesus amava. Jesus disse, não, dá-lhes vós mesmos de comer. Seja um alimento para esse povo. Nas vezes na família, a gente é alimento. Você sente que você está sendo comido vivo, né? Quem tem criança pequena que o diga. O relacionamento é uma bênção, a família é uma bênção, mas às vezes você se dá, você é comido vivo. Mas é um dar como Eucaristia.
Jesus se dá na Eucaristia, mas para nos alimentar, para dar vida à nossa alma, para nos salvar. Então a doação do matrimônio, que é doída, sim, mas ela traz alegria. É como a semente que morre para produzir fruto, que Jesus disse no Evangelho. Se a semente não morrer, não vai produzir fruto. Mas quando a semente morre, um grãozinho de milho morre e gera um pé de milho com várias espigas, e cada espiga tem aproximadamente de 360 a 400 grãos. Um grãozinho gera tudo isso. Um pé de milho com várias espigas, com de 360 a 400 grãos cada espiga. Às vezes o pé de milho tem 8 espigas, tem 6, tem 10, dependendo do tamanho. Então, na família a gente é chamado a viver a mesma doação, o mesmo amor. E não existe compaixão, doação maior do que a fidelidade, gente. Deus nos chama a ser fiéis. Eu sei que não é fácil, sobretudo vocês mulheres, ajudem os homens, né? O homem é muito visual, né? A gente é muito visual. Tem época que eu rezo assim, quando estou andando assim no aeroporto, eu falo: Senhor, por favor, me dê miopia, astigmatismo, em nome de Jesus. Porque é difícil, viu? A mulher com aquelas vestidas assim desse tamanho, assim, ó. Um dedo e meio. E o olho vai vindo e eu falo: volta! Vem daqui! Né? Volta para cá! Mulheres, ajudem a gente, viu? Pelo amor de Deus. Você quer, o marido está tentando ser fiel, ver aquela mulher bonita, assim. A gente enxerga, tá, gente? Os homens enxergam, né? Então, Santo Afonso já dizia, viu, rapazinho? Não fica com essa cara aí como se você não soubesse o que eu estou falando, não, tá, rapaz? Ó, para você aqui, ó. Banana. E as meninas também, né? Ajuda a igreja que sofre, né? Eu fico imaginando, tem menina que fica postando foto de biquíni. Eu me pergunto, o que você quer atrair com uma foto de biquíni? Eu fico perguntando. Que ele me fazendo aquela pose ainda, que a menina nem tem tudo aquilo, mas murcha a barriga assim, quase tem um aneurisma cerebral, tanto segurar o ar para ficar mais bonito, né? O que você quer atrair com uma foto de biquíni? Me pergunta. Eu pergunto para você. Quando você posta uma coisa, você tem que pensar. O que você quer atrair? Seguidor somente? Você está, pelo lugar, expondo o seu corpo despoduradamente, sem pudor, né? É um pecado. Talvez induzindo pessoas ao pecado. Você acha que com uma foto dessa você vai encontrar alguém que admira as suas virtudes? Você acha que o homem vai parar na sua foto de biquíni e olhar: nossa, como ela é virtuosa, como essa mulher é inteligente? Ele vai ver você como um pedaço de carne, filha. É assim que você quer ser vista por um homem? É assim, você mais jovem, é um homem assim que você quer atrair para a sua vida? O que você quer com uma foto assim? Mais uma vez eu digo, eu sou padre, mas eu sou homem, graças a Deus. Quando a gente vê uma foto assim, a última coisa que a pessoa vai ver é o seu coração. É as suas virtudes, é o que está dentro de você. Ela vê só o que você está mostrando e para nisso, é um pedacinho de carne. E eu digo para você, você é mais que um pedaço de carne. Você é uma filha de Deus, você merece ser amada, não ser usada e descartada, mas com foto assim você está traindo quem quer te usar, não quem quer te amar. Me perdoe a sinceridade. Sabe? Mas voltando ao assunto. Você que é homem, está andando lá na rua, você está vendo a sua esposa malhando o pânceps, só o pânceps dela que cresce. Aí você sai lá, já tem aquela vizinha, né? A vizinha já vê você, já vai andando assim, ó. Toda tentação, dizia Santo Afonso, eu estou com um livro aqui, Escola de Perfeição Cristã de Santo Afonso, começa no olhar. Começa no olhar. E Santo Afonso dizia que a gente perde a derrota, ou a gente perde a batalha, a gente conquista a derrota, desculpa, quando a gente não vigia no primeiro olhar. É no primeiro olhar que a gente perde. Não é que você olhou e diga de passagem, eu vou fazer uma distinção. Porque você olhar uma pessoa muito bonita, ou o corpo da pessoa, né? Que às vezes é o que chama atenção, uma vez só você viu que é bonito, olhou assim sem perceber, nem pecado é. O pecado é o segundo olhar, é o consentimento, né? Às vezes você olha sem perceber, né? O pecado é o consentimento, é o segundo olhar, porque uma coisa você vê, ô mulherão, rapaz, isso aí é grande, hein? Muita areia pro meu caminhão, bonita demais. Agora, quando você já começa a pensar o que não deve, depois daquilo, e pensar outra coisa, e a sua esposa em casa, não, aquela ali é mais bonita, aquela ali tem o corpo mais torneado, aquela ali não sei o quê. Começa a imaginar, todo pecado, gente, toda tentação, ela tem como princípio uma mentira de Satanás. O cara nunca conversou com a mulher, padre, ela é mais legal, ela é mais simpática, ela é mais compreensiva. Você nunca conversou com ela, meu irmão. Como você está vendo tudo isso? É que nem eu falei no PHN, repito, o diabo falando de uma maçã para Eva. Ah, maçã, vai te dar conhecimento, vai te fazer igual a Deus. Uma maçã, gente, que coisa mais sem graça, né?
O diabo fez Eva acreditar que uma maçã era igual a um jantar no Outback, né? Churrascaria. Maçã, eu prefiro mamão, pelo menos é laranjado, né? Limão, verdinho. Maçã é sem graça. Mas o diabo é especialista na tentação em fazer você enxergar o que não tem, fazer você acreditar em mentira. A sedução vem assim, né? Então a infidelidade, por que você acha que eu estou falando disso? Porque a infidelidade, ela começa no olhar de cobiça, dizia Santo Afonso. Quando você olha cobiçando a outra mulher, você casado, ou o outro homem, você casada, você está abrindo espaço para a tentação entrar e se instalar. Porque raramente uma pessoa começa traindo de uma vez. Não. Ela começa entendendo que a esposa está desinteressante e começa a valorizar e a olhar a mulher mais interessante no trabalho. Começa entendendo que o marido está chato, está estressado e começa a olhar o outro rapaz. E começa a assistir aquelas séries de comédia romântica e começa a pensar e fantasiar como se fosse um adolescente, sendo que você é casado. Isso é pecado. Tem que confessar e parar com essa coisa de adolescente. Você vai virar homem quando? Vai virar mulher quando? Que esse comportamento... E fica fantasiando. Ai, se eu encontrasse o príncipe, minha filha. Os príncipes são careca e gordo de hoje em dia, tá? Reconcilia-te com a verdade. E vai para frente. Olha quanto príncipe nessa igreja aqui. Não olha agora não olha que eu não quero deixar eles constrangidos, né? Quem está em casa. Mas para dizer, o padre está brincando, mas para dizer que a gente vai fantasiando. Sempre a gente fantasia uma coisa que a gente não tem. Fantasia o marido que não tem, a esposa que não tem, e a tentação vai crescendo. Por quê? Porque a sedução vai criando espaço. Mas Santo Afonso dizia que a gente tem que lutar no primeiro olhar. Não é pecado você admirar uma pessoa bonita, mas pecado é você olhar com malícia, com impureza, com depravação, com cobiça para a mulher do outro, para uma mulher que não é a sua, para um homem que não é o seu. Sabe? Então a gente tem que combater nesse primeiro olhar, porque a tentação começa, a infidelidade começa no olhar, Você não tem que ver tudo, dizia Santo Afonso. Se você tem um limão, come o limão, por mais que o diabo esteja te oferecendo a maçã. A maçã não é tudo isso. A tentação parte da sedução. Santo Agostinho dizia que o diabo é especialista na arte da sedução. E a sedução é uma mentira, e o diabo é bom de lábia. Dizia São Felipe Neri, não escute. Fuja da tentação, porque o diabo ele é melhor que você, ele é mais inteligente que você e eu. Ele é um espírito. E a gente é especialista, mais uma vez eu digo, em cobiçar o que a gente não tem. Especialista. Aí vai olhando para o lado, olhando para o outro. Agora veja bem, falando das tentações. Se eu conseguir abrir aqui. O Catecismo, no parágrafo 2340, diz o seguinte: aquele que quer permanecer fiel às promessas do batismo e resistir às tentações, precisa se empenhar para usar esses meios correspondentes. Quais são os meios? O conhecimento de si, eu vou falar depois de cada um, a prática de uma ascese adaptada às situações em que se encontra, a obediência aos mandamentos divinos, a prática das virtudes morais e a fidelidade à oração. Olha só, o catecismo está nos ensinando que é pautado na palavra de Deus. O que a gente tem que fazer para vencer a tentação e ser fiel no casamento? Ser fiel não só no casamento, você que é casado, mas fiel à nossa fé, fiel aos nossos valores, fiel à igreja, fiel aos nossos compromissos. Veja bem, o catecismo está dizendo em primeiro lugar que a gente precisa conquistar o conhecimento de si. O que é isso? Dizia Santa Catarina de Sena, Deus disse a Santa Catarina numa visão, que quem não conhece a si mesmo, a luz do Espírito Santo, a luz da oração, vai ser sempre bombardeado pela tentação e vai cair muitas vezes. O que é o conhecimento de si? É você ter uma vida de oração, é você se observar a ponto de perceber quais são as suas maiores fraquezas. Quais são as suas maiores fraquezas? Quais são as suas más tendências de base? Qual é o seu espinho na carne? Tem pessoas que têm uma tendência natural à traição. Infelizmente tem essa fraqueza. Vem de famílias que traíam, pais traíam, mães traíam, o que não é desculpa, mas que tem essa fraqueza. Tem que se conhecer. Tem pessoas que têm uma fraqueza para a bebida, para o jogo, para o vício. Tem pessoas que a fraqueza é o temperamento, talvez é até fiel. Mas a mulher é um leão, é um cão chupando manga de brava, né? Briga, xinga, um temperamento horrível.
Tem gente cuja fraqueza é o orgulho. A pessoa não sabe pedir perdão, machuca a esposa, não sabe conversar, machuca o esposo. Qual é a sua fraqueza? Outros é a volatilidade, é muito inconstante. O outro é muito influenciável. Conhecimento de si, primeira coisa para vencer a tentação. Você se conhece? Sim ou não? No seu melhor e no seu pior? Você conhece a luz de Deus? Porque veja bem, é como aquela pessoa cruel que conhece a gente. Sabe, sempre tem uma pessoa assim na nossa vida, aquela pessoa cruel, meticulosa, observadora, que conhece a gente, que sabe o que vai falar para te destruir. E você cai na armadilha, sempre fica mal. Você chega, faz aquela chapinha, né, filha? Passa a chapinha até na sobrancelha, aquele perfume que você comprou no Paraguai, muito bom. Tss, tss, tss. Aí você chega perto da sua amiga, ai, estou tão bonita hoje. Mas esse seu pneuzinho está saindo fora aí, filha. Está estranho, hein? Tem pessoa que parece que sabe o que falar para acabar com a gente, é ou não é? Na autoestima, em outras áreas, né? Quem não se conhece, sempre tem uma pessoa assim diante de si, que é o próprio inimigo. Ele sabe o que ele vai fazer para te destruir. E o inimigo, ele é paciente, ele vai te observando. Ele vai te observando. Ele vai colocando a rede para você cair. Então, conhecimento de si, diz o catecismo. Depois, a prática de uma ascese adaptada às situações em que se encontra. O que isso quer dizer? Vida de oração, na sua realidade. Não adianta você casada, mãe de 3, mãe de 4, querer viver como um monge, né? E não adianta você, monge ou padre, querer viver como uma pessoa que é um empresário lá fora. Não, cada um na sua realidade, mas todos precisam viver uma ascese, ou seja, vida de oração, visitar o Santíssimo, rezar o terço, o rosário, pedir a ajuda de Deus, rezar com a palavra, ir à missa, comungar frequentemente. O evangelho de hoje, a multiplicação dos pães, também fala de Eucaristia. A comunhão frequente é um remédio para não cairmos na tentação, gente. Depois o catecismo continua. A obediência aos mandamentos. É preciso lutar, se esforçar para obedecer os mandamentos. Se caiu contra a obediência, busca a confissão, peça perdão e recomece. Isso não tem que definir você. Mas luta para obedecer, para levar a sério a lei de Deus. Depois, olha só, a prática das virtudes morais e a fidelidade à oração. A prática das virtudes morais. Lutar para ser virtuoso, ter fortaleza, temperança, sabe? Paciência. E ser fiel na oração. Agora veja só, completando tudo isso, o que Santo Afonso Maria de Ligório diz no livro Escola de Perfeição Cristã, na página 80 ele diz, olha, o primeiro meio para vencer as tentações é ser humilde e recorrer a Deus pela oração. Olha só, ele cita Santo Agostinho que diz assim, se me perguntares qual a primeira coisa na escola de Jesus Cristo para vencer as tentações, eu vou te responder, a humildade. Santo Agostinho dizendo, se me perguntares qual a segunda coisa, eu te responderei, a humildade. Se me perguntares qual a terceira coisa, eu te responderei, a humildade. Ou seja, Santo Agostinho disse, e Santo Afonso também, que para vencer a tentação a gente tem que ser humilde e dizer, Senhor, eu não consigo vencer. Você que é casado, se aquela mulher bonita, aquela cavala, vem para cima de mim, Jesus, estou perdido, me ajuda. Não é? Ser humilde, recorrer a Deus. Estou usando esse exemplo do casamento porque nós estamos na missa das famílias. Eu poderia usar muitos outros eventos, né? Exemplos, desculpa. Então, ter humildade, pedir a Deus, Senhor, me ajuda, me salva. Olha só, Santo Afonso depois fala, outro meio, desconfiar das próprias forças, ou seja, não confiar em si mesmo. Tem gente que acha que é o super-homem, você não é. Desconfia de você, confia em Deus. Não confia excessivamente no seu poder de persuasão. Terceira coisa, diz Santo Afonso, declarar as tentações ao diretor espiritual. Ele cita São Felipe Neri que dizia que uma tentação revelada já está meio vencida. Buscar um bom diretor espiritual, confessar as tentações, não é? E quarto meio, que Santo Afonso diz, é fugir das ocasiões de pecado. Ele cita aqui Eclesiásticos 3:27, quem ama o perigo, nele perecerá. Ou seja, tem que fugir das ocasiões de pecado. Se você sabe que você é fraco, você vai ficar com frescura com aquela secretária? Se você sabe que você é fraca, você vai ficar com frescura com aquele ex-namorado conversando com ele pela internet? Não, corta. Fuja das tentações. Porque a tentação, a ocasião, faz o quê? O ladrão, gente, reage, coragem.
Então é preciso fugir das ocasiões, das tentações. Se você é casada, filha, haja como uma mulher casada. Pare de ficar assistindo essa série de adolescente, viajando, elucubrando nessas imaginações, fantasias pecaminosas. Se você é casado, pare de ficar com frescura com outra mulher. Se você é padre, age como tal. Como dizia um padre amigo meu antigo, fecha a cara. No sentido de, haja como tal. Honre. Porque se você não foge das ocasiões, você está tentando a Deus. E provavelmente você vai cair. Deu para entender, sim ou não? Você está disposto a viver isso, sim ou não? Mas está muito fraco, gente. Quem aqui está disposto a lutar pela tentação? Contra a tentação, aliás, levanta a mão. Ah, bom, ainda bem que eu refiz a pergunta, né? Quem aqui está disposto a lutar para seguir Jesus de verdade? Levanta a mão. E olha, eu vou dizer para você, na vida espiritual, a gente sempre é forte quando a gente reconhece que é fraco. Fico tão feliz quando uma pessoa vem confessar comigo e fala, padre, eu descobri que eu não consigo vencer essa tentação. Eu falo, aleluia, até que enfim. Essa é a pedra de toque. Quando você descobre que você não consegue, você clama a quem consegue, para ele vir vencer em você. E aí ele tem espaço para trabalhar, você não tem mais aquele orgulho de base, entendeu? Enfim, vamos ficar em pé? Nós vamos rezar pedindo a libertação dessa maldição, do jugo arrumar aqui meu ambão para oração diante da imagem da Sagrada Família. Desculpa aí os cinegrafistas. Nós vamos rezar a oração do Cerco de Jericó e depois eu quero pedir a Tânia para me ajudar, também o Rubens. Vamos rezar pela libertação dessa maldição. A maldição do jugo da infidelidade que muitas vezes persiste nas nossas casas, nas nossas famílias. Quantos casamentos destruídos pela infidelidade. E olha, eu vou dizer para você, quem tem realizado sido um facilitador dessa traição é o celular, são as redes sociais. Se você não tem condição de ter rede social sem trair, cancela essa porcaria, me perdoe a sinceridade. É melhor você ir para o céu sem rede social do que para o inferno, cheio de curtida. Tá? Se você não tem maturidade, cancela. E bloqueia que você tem que bloquear. Se for preciso, muda de número, fuja das ocasiões. Vamos rezar a oração do cerco. Se você está com ela aí, você vai rezar junto com o padre, senão você vai recebê-la. Senhor Jesus, Tu estás no meio de nós. Diante de Ti colocamos a nossa pequenez e pedimos que o Senhor venha em nosso auxílio com a Tua misericórdia e libertação. Senhor, intervém na situação de nossa família e liberta-nos de todo mal. Jesus Cristo, Tu és o vencedor invicto de todas as batalhas. Vem combater por mim e pelos meus agora e derruba em nossa vida as muralhas da inveja, do ciúme, do egoísmo, das brigas, das separações, da falta de diálogo e de respeito, da desunião em nossos relacionamentos. Quebra as muralhas de dificuldades financeiras e no trabalho, falta de emprego, dificuldades nos negócios, falta de dinheiro, que caia por terra as muralhas de todas as doenças físicas, espirituais e psicológicas, principalmente o câncer e a depressão, e as doenças herdadas de nossos antepassados, ou por contaminação com as obras das trevas. Derruba, Senhor, as muralhas dos vícios, principalmente da droga, do álcool, do jogo e de uma sexualidade desregrada em minha família. Destrói as muralhas da falta de perdão, da mágoa, do ressentimento, do ódio e do desejo de vingança. Que caia por terra as muralhas do ocultismo, dos malefícios, das pragas e das maldições, sobre mim e sobre os meus, em Teu nome, Jesus. Quebra, Senhor, todas as muralhas que impedem Tua obra em nossa vida. Que caiam por terra todas as muralhas do pecado e de suas consequências. Muralhas que dividem, isolam e nos fecham para uma vida abundante. Pedimos Tua intercessão, ó doce Virgem Maria, e clamamos que a Senhora e São Miguel defendam nossa família no combate contra o mal. Vem, Espírito Santo, encha-nos com o Teu poder. Amém. Vamos cantar primeiro e depois nós vamos rezar. Levanta os seus braços, mas tenha disposição para rezar. Agora é um momento de libertação, de cura. Eu sinto que Deus está libertando nesse momento muitas famílias aqui e em casa. Coisas que você nem imagina, coisas que vêm de lá de trás. Perigos no seu casamento. Não desista do seu marido, eu sei, ele é difícil. Não desista da sua esposa, não desista de rezar. Às vezes ele está agindo assim de forma áspera, porque Deus está fazendo uma obra dentro.
Vamos cantar, vamos levantar a nossa voz e depois rezar por essa libertação profunda. Quero estar em tua presença. Quero estar em tua presença. Fala pro Senhor, eu quero, Senhor. Quero estar em tua presença, Senhor. Mais uma vez, quero estar em tua presença, Senhor. Quero estar em tua presença. Eu quero estar em tua presença, cante. Quero estar em tua presença, Senhor. Senhor. Se tocado eu for por tua misericórdia, cante. Se tocado eu for por tua misericórdia, Novo eu serei, cante. novo eu serei. Se tocado eu for Se tocado eu for por tua misericórdia, por tua misericórdia, novo eu serei. novo eu serei. Braços erguidos. Tua presença cura todas as feridas que causei, cante. Tua presença cura todas as feridas que causei. Todas as feridas que fizeram em mim, Senhor. Todas as feridas que fizeram em mim, Senhor. Tua presença cura Tua presença cura todas as feridas que causei. Todas as feridas que causei, Todas as feridas que fizeram em mim. todas as feridas que fizeram em mim, Senhor. Uma vez mais, tua presença cura. Tua presença cura. Canta, solta a sua voz, agora você. Todas as feridas que causei, Todas as feridas que fizeram em mim. todas as feridas que fizeram em mim, Senhor. Peça ao Senhor agora que Ele vá profundo, que Ele vá curando agora as feridas dos nossos corações, feridas de infidelidade, de traição, feridas que nos marcaram, que ainda dói, Senhor. Vai profundo agora, só o Senhor pode, e o Senhor quer tocar para curar, e nós declaramos a Tua presença cura, Senhor. A Tua presença é que realiza a libertação na nossa vida que tanto precisamos. Todas as feridas que fizeram em mim, Senhor. Só nas vozes, Tua presença cura, Tua presença cura. Vai pensando em todas as feridas que você tem consciência, mas aquelas que você não tem consciência. Apresenta para o Senhor. Ele está aqui. Nós estamos no santuário do Pai das misericórdias. Como aquele cego clama: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, Senhor. Toca na minha história, toca na minha hereditariedade. Vem, Senhor, me sarar. Senhor, se Tu podes curar-me, Senhor. Eu apresento nesta hora a minha ferida e a ferida da minha família, Senhor. Vai rezando pelos seus, vai pensando nos seus agora. Aqueles que têm uma tendência ao alcoolismo, à prostituição, ao adultério, apresenta a eles agora ao Senhor. Aqueles que têm dificuldade de firmar num trabalho, que estão sempre saindo de um trabalho para o outro, não param. Aqueles que dão dor de cabeça para você,
aquele que você chama de ovelha negra da família. Ora por ele, intercede por ele agora, clama a Deus por ele. Para Deus nada, e nada é impossível. O nosso Deus que nós servimos é o Deus do impossível. Então apresenta, meu irmão, você está aqui sendo embaixador da sua casa. Você é uma embaixatriz da sua família. Interceda agora, rogue pelos seus, clame pelos seus. Você sabe as lutas, as batalhas que você tem enfrentado. Você que está aqui, mas você que nos acompanha pelo sistema Canção Nova de Comunicação. Esse é o momento da graça, esse é o momento do Kairos. Deus quer derramar graça. Estamos finalizando o cerco de Jericó. O Senhor quer fechar esse cerco de Jericó com muitas graças. O Senhor, Ele quer que nós peçamos. O Senhor quer que nós falemos. Quando Ele estava diante daquele cego, Ele perguntou: o que tu queres que eu te faça? O Senhor está pedindo a você, meu irmão, o que tu queres que eu faça pela tua família? O que tu queres que eu te faça por você? Então clame, peça, abra a sua boca, clame ao Senhor. Não meça agora os seus sentimentos e deixe o Senhor agindo. Deixa que o Espírito Santo haja na minha vida e na sua vida. E o Senhor vai nos batizando nesse momento com a graça de um batismo na fidelidade. O nosso coração vai se enchendo desta força de Deus. E você que está vivendo alguma situação de infidelidade, o Senhor até me mostra que você tem uma herança, vem algo hereditário de pai, de avô, de pessoas da sua família que viviam adultério. Você é uma pessoa muito boa, você nem quer viver isso. Você até repudiava tudo o que você via seu pai fazer com a sua mãe, mas você está repetindo tudo de novo. Você não quer, mas não estava encontrando forças para sair. E o Senhor, hoje, Ele te dá esta graça, desta libertação. No nome do Senhor, você que estava vivendo para romper pela raiz, a partir de hoje, de uma vez por todas, com esta situação que feria a sua família, que fere o seu coração e que podia colocar a casa abaixo. Mas hoje o Senhor intervém nesse batismo de fidelidade. Obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor. O Senhor está libertando muitas pessoas feridas pela traição, pelo adultério. O Senhor também está tocando pessoas que têm lutado, mas não têm conseguido. Você precisa se confessar e rezar mais. Você precisa seguir isso que o padre falou, das ocasiões. Às vezes o que está te levando à infidelidade são esses amigos que vão para o bar com você, que vão beber. Às vezes é o celular. Você não tem maturidade, força para usar, cancela essas redes. Não traia essa mulher que Deus te deu. Ela é um tesouro para você cuidar. No dia que Deus te chamar dessa vida, Ele vai pedir contas para você de como você cuidou dessa pérola que é essa mulher que Ele te deu, filho. Que esse homem que o Senhor te deu, filha, lute para ser fiel. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é sempre fiel. O Senhor sempre está conosco e nos ama com amor de Pai. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.